Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de 2 e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a Gisele Barreto Fetterman. A Gisele, além de ser brasileira, estrangeira, imigrante, morando nos Estados Unidos, ela é a segunda dama da Pensilvânia. Ela é do Rio, originalmente, e a história dela de ativismo e vida pública aqui nos Estados Unidos é incrível. Esse episódio está imperdível. Eu fiquei tão feliz que a Gisele topou conversar comigo, porque eu admiro ela, o coração dela é de ouro. Ela é uma pessoa evoluída, tá? Vocês vão ver o que eu quero dizer escutando esse episódio hoje. Super obrigada, Gisele, por ter topado. Eu ganhei uma amiga, tá bom? Agora fiquem com o meu papo com a Gisele Fetterman. Mas, Gisele, super obrigada por ter topado. Eu sei que eu te achei lá no Instagram. Falei, por favor, vamos conversar. E você super disponível. Fico super feliz, de verdade. É um prazer. Tô super feliz de estar aqui com você hoje. E eu tava falando, gente, como eu tô vendo um solzinho entrando onde a Gisele tá. E ela tá me falando que segunda-feira vai nevar. E a gente não tá preparada, né? Nunca. Todo ano eu tenho que conversar com mim mesma e falar: você consegue superar essa neve outra vez. Não, adorei. Gisele, eu conheci você pelas eleições federais em novembro, né? Entre Biden e Trump. E eu comecei a ver muito seu marido na TV. E eu amei, daí eu descobri sobre você, a família, todo o trabalho que você faz. Desde então eu acompanho a família inteira, acho vocês fantásticos. Obrigada. Faz tempo que você mora nos Estados Unidos, quero muito escutar a sua história. E aí a gente tem que falar sobre novembro, que eu imagino que deve ter sido muito intenso aí para vocês. Mas faz quanto tempo que você mora nos Estados Unidos? Então, eu vim com 8 anos, 7, 8 anos. Então já tô aqui 31 anos da minha vida. Nem acredito. E como que foi a sua trajetória para os Estados Unidos? Você é do Rio, né? Você é Sou do do Rio de Janeiro? Rio, fui criada por uma mãe solteira, era eu, minha mãe e meu irmão. E um dia ela decidiu que cansou da violência do Rio, que queria tentar um sonho, uma oportunidade diferente. Então vendeu as coisas lá, veio para casa com passaporte e a aventura começou, né? Ela veio com uma mala e falou: arruma suas coisas preferidas aqui nessa mala, porque estamos indo numa aventura. E eu lembro que com essa idade parecia que tudo era tão importante, né? Assim, eu lembro que foi difícil escolher o que ia na minha maletinha quando eu tinha um quarto que era meu. Mas aí começou uma aventura de verdade. E quantos anos tinha seu irmão? Meu irmão, eu tinha fazendo 8 e ele estava fazendo 11. 11. E aí, como que foi? Para aonde vocês chegaram nos Estados Unidos? Chegamos em Queens. Foi aí Nova que York. começou, em Queens, Nova York. Moramos em Queens, moramos em Astoria. Aí depois a minha mãe conheceu alguém que disse: para criar criança é melhor em New Jersey. Aí, em outra aventura, fomos para New Jersey. Aí eu passei a maioria do tempo em New Jersey. E como que foi a sua chegada? Você lembra, assim, a sua chegada nos Estados Unidos? Como que foi a adaptação? Tudo isso, você pequena? Eu lembro, assim, mais com as fotos, né? Quando eu vejo as fotos, ajuda a botar as memórias juntas. Mas eu lembro o frio. A gente chegou, era uma neve. Era uma das piores neves em muitos anos que falaram para mim. Mas eu lembro que o pelo dentro do nariz, o cabelinho todo congelado. Assim, uma memória que nunca me esqueceu. Eu lembro que ficou tudo congelado. A gente estava com tênis de lona, né? Acabou de chegar do Brasil, roupa leve. E, assim, na minha imagem, o que eu esperava, eu não sei se o que eu esperava era o que eu cheguei, né? Assim, para mim, no Brasil, a América era as casinhas todas iguais, igual no filme Home Alone. Era assim que eu imaginava a América. E Queens não era bem assim, era bem chaotic, né? E busy, mas a gente se divertiu muito. A minha mãe fez como se fosse tudo uma diversão, né? A gente era sem documentos, a gente teve momentos difíceis, mas ela sempre fez como se fosse uma aventura.
Então vocês chegaram como turistas? Uhum. Foi assim, vocês chegaram. E aí, quais foram os trabalhos da sua mãe? Você lembra, você pequena com a sua mãe trabalhando? Lembro. Então, logo que ela chegou, eu e meu irmão ajudamos, rolling jornais. Tinha Hum. alguém que tacava jornais nas casas, eles traziam para nossa casa, a gente botava o rubber band. Enrolava todo o negócio. É. Exato, eu fiz isso com meu irmão, isso eu lembro. Minha mãe imediatamente começou a trabalhar como faxineira. Ela limpava hotéis, mas também casas de pessoas. Também trabalhou no clube do hotel como co-check girl, que Hum. recebia o casaco da pessoa. E às vezes fazia as festas nos hotéis com a comida, quando o inglês melhorou um pouco. Mas era o tempo todo com Walkman no vidro aprendendo inglês. Nossa, e aí vocês chegando e vocês na escola? Vocês Uhum. foram direto para a escola? Para a escola, eu era ESL, né? Eu fazia as classes de English as Second Language Uhum. e fui aprendendo inglês assim. E como foi sua adaptação na escola? Assim, você lembra de sentir, eu preciso aprender inglês logo, ou tinha outros brasileiros também falando português? Como que era? Como que foi para Eu você? acho que como criança é mais fácil aprender, a criança aprende mais rápido. Eu tinha outros imigrantes na classe. Brasileiros não lembro, mas eu sei que tinha muitos hispanos e latinos. Eu tinha amigos que ajudavam a traduzir no começo. Eu lembro que em matemática eu era super na frente de todo mundo, porque a matemática no Brasil é bem Sim. avançada. Então, quando tinha um quadro na minha classe que a professora botava estrelinha toda vez que você tinha uma boa prova. Eu não tinha estrelinha em nada, menos matemática. Até que eu aprendi o inglês. Mas, eu converso, eu tenho 3 filhos pequenos, eu converso muito com eles sobre bullying, sobre essas coisas todas, né? E eles sempre perguntavam pra mim, mãe, você foi bullying quando você era criança? Eu falei, eu não sei, eu não falava inglês, é possível, mas eu não sabia que eles estavam falando comigo. Quase que uma proteção por não saber, né, e tá lá para aprender. E eu falava, eu tinha um unibrow, né? Eu tinha a sobrancelha assim, que conectava. Eu falei, Tipo da provavelmente, Frida. assim, como sobrancelha. Então, provavelmente, só que eu não sabia que eles estavam falando pra mim, então isso me salvou, né, por um pouco, pelo menos. E qual foi a diferença de trabalho? O que que sua mãe fazia no Rio versus o que ela estava fazendo nos Estados Unidos? No Brasil, ela era nutricionista e ela era responsável pela nutrição de vários hospitais. Então, ela decidia a comida certa pro hospital e era formada em nutrição. Então, E foi para ela teve uma diferença essa sensação, porque a gente vê muito isso, né, em trajetórias imigrantes, que às vezes a pessoa tem todo um passado, assim, tem, né, às vezes tem até certificados, graduações, um monte de coisa, e daí quando vai para outro país tem que fazer um trabalho totalmente diferente. Para ela, isso era algo esperado ou ela meio que teve que se adaptar uma vez que ela chegou nos Estados Unidos? Olha, ela é super forte, ela nunca reclamou, ela nunca se achou que ela era melhor do que esse trabalho. Ela sempre falava: eu vou limpar a privada pro resto da vida, sabendo que você e seu irmão estão bem. E eu penso, assim, se eu tivesse assim, todos esses degrees, né, como seria a minha adaptação, mas ela nunca olhou para trás. Mas o seu ponto é muito importante. Se você entra em qualquer táxi em Nova York, o seu motorista com certeza tem uma educação muito melhor do que quem eles estão dirigindo, né? E é Uhum. difícil. Eu penso assim, essas histórias, esses refugiados que estão vindo para cá com tanta história de vida e aqui estão sendo tratados tão diferentes, recomeçando a vida do zero, né? É muito difícil emotionally. Uhum, com Uhum. certeza. Mas é interessante você falar, assim, dessa força da sua mãe, né, de falar: "Para mim, o mais importante são os meus filhos". E aí, quando que você entendeu, pequena, que você não tinha documentos? Ou quando que foi para você que você entendeu: tem alguma coisa diferente no meu status imigratório aqui, isso faz diferença ou não faz diferença"? Como que foi para você? Eu não lembro, assim, o dia que ela contou pra gente, mas eu sabia já há muito tempo. Eu lembro que, assim, eu tinha um super cuidado com tudo. Minha mãe era menos medrosa, sabe? Ela acreditava que tudo ia ser ok, mas se batia na porta, eu não estava esperando visita. Ai, meu Deus, aquele pesado no coração. Se estamos no carro e tem um policial que passa pela gente. Sabe, assim, nesses momentos eu tive muitos desse. Mas se ela teve, ela não mostrou pra gente. Ela sempre, não, segue, tá tudo ser ok. Mas eu tive muitos momentos assim. E aí, como que foi essa sua trajetória para
trabalhar ou mudar o seu status imigrante? Como que isso aconteceu para você? Então foi um longo processo, a gente viveu sem documentos mais de 10 anos, Uhum. então foi um longo processo para mim. Eu me casei com um ex-namorado, a relação não deu certo, mas assim que mudou para mim o status, muitos anos atrás. Entendi. É, eu também, assim, eu acho que isso é algo que às vezes as pessoas não sabem, né, o quanto tempo demora para esses processos acontecerem. Hoje em dia ainda tá mais demorado ainda. Ai, é terrível. E muitas pessoas falam: "Ah, sua mãe devia ter vindo do jeito certo, entrado na fila". Aí eu falo: "Que fila é Não tem essa? fila. Não existe, essa fila é um sonho, todo mundo procura essa fila, não existe". Mas a gente sempre pagou as taxas, a gente fez tudo certinho, né. E eu conto da história do imigrante sem documentos, porque eles são os verdadeiros americanos, né. Eles contribuem, eles pagam para tudo, pagam taxas, pagam para todos esses serviços sociais que eles nunca podem ter acesso Receber. a eles. Uhum. Então, isso são as mentiras, né, que contam que o imigrante está tomando isso dos americanos, isso não é verdade, é uma história falsa que a gente tem que contar a verdade. É, e eu acho que isso enfim, tem vários motivos que eu já era fã de você e da família toda, mas os projetos que você tem, né, inclusive com o que você faz, tem a ver, né, com essa causa, com o seu trabalho em ONGs, né, como que é o seu trabalho com isso? Sim, tem vários, mas eu falo que se você não transforme uma dor em uma coisa diferente, você vai transmitir essa dor, né, Hum, eu acho que isso é muito importante. Você vê em pessoas que são diferentes, eles estão todos lidando com alguma dor, né, e você tem que fazer decisão, ou eu vou ser vítima para a essa dor, a essa experiência, ou eu vou criar uma coisa melhor desse espaço. Então, meu trabalho é todo baseado nisso. O meu trabalho é com imigrantes, mas é trabalhando com justiça de comida, hum. trabalhando para ver que toda a família tem acesso à comida, que tem acesso às coisas que precisam, housing, tudo isso. E, mas para mim, assim, o melhor dia foi quando o meu esposo ganhou, que eu fui no Twitter e botei para o mundo todo. Pensilvânia, a sua segunda dama era uma imigrante sem documentos. Então, essa história que para mim teve que ser segredo por tanto tempo, né? Poder falar abertamente sobre isso, para mim foi tudo. E não, eu lembro muito desse tweet, eu lembro de toda a repercussão e também me senti tão orgulhosa de ver uma brasileira, né, porque eu acho que isso dá um orgulho muito grande. Então quando que você conheceu o seu atual, marido? Eu morava em New Jersey nessa época, eu Uhum. também me formei em nutrição igual a minha mãe. Ai, que legal. Eu Por trabalhava. isso então tem a ver com essa questão da justiça da comida, legal, Exato. tá. Então, eu trabalhava como nutricionista e tinha uma ONG já bem pequenininha, só minha, em Newark, New Jersey, que trabalhava numa área que não tinha nenhum supermercado de qualidade. Então, eu trabalhava com essas famílias. E eu li um artigo sobre essa cidade, Braddock. E eu sempre morei em cidades, né? Ou no Brasil, ou aqui. E eu amo cidades. Eu não sou uma. Sabe, cidades são para mim. Mas eu nunca tinha lido sobre abandonamento, como uma Hum. comunidade inteira sai de uma cidade. Isso eu nunca, não entendo isso. Então eu li esse artigo sobre essa comunidade que tinha contribuído tanto para a América, a usina de aço começou aqui, tudo isso. E um dia todo mundo abandonou essa comunidade e eu queria entender, eu queria conhecer, eu queria aprender. Então eu mandei uma carta para quem hoje é meu esposo. Nessa época ele era um novo prefeito e contei do trabalho que eu fazia com comida, com justiça de comida, que eu queria conhecer, entender e aprender. Aí ele recebeu a carta, ligou para mim, eu marquei uma visita e 14 anos depois e 3 filhos, ainda estou aqui. Meu Deus, eu não acredito. Então, aí você foi lá e conversou sobre você tinha um plano, o que que você estava dando conselhos, você queria aprender mais, como que foi essa conversa? Olha, eu não tinha plano nenhum, eu acho que eu sou impulsiva, igual a minha mãe. Eu tinha curiosidade, né, eu queria entender o que acontece com uma cidade se todo mundo vai embora. O que acontece com os prédios, com os trabalhos, sabe, eu queria na verdade era só aprender, eu não acho que eu tinha nada para ensinar, eu queria só mesmo aprender.
Aí eu chego, conheço ele, passo o dia na cidade conhecendo tudo, e claro que ele se apaixonou, assim, cega por mim. Então, aí começou a nossa história, mas nessa época eu era dona de casa, eu tinha minha própria casa em Newark, que eu tinha comprado, sabe, eu tinha meu negócio, então o plano nunca era que eu ia mudar pra cá, mas foi o que aconteceu. E você descobriu no final qual que foi a história por trás de tantas pessoas saindo, indo embora de uma cidade? Qual que foi a conclusão? Então, foi a usinas de aço, o trabalho sendo mandado para países como Índia, Brasil, China. Uhum, Então, essa área, todo mundo trabalhava nas usinas, era um very blue collar uhum. comunidade. Então, os trabalhos foram embora e as pessoas foram embora de um dia para o outro, deixaram as casas, deixaram fotos de casamentos, deixaram roupas, todos fugindo procurando trabalho. Então, uma comunidade que tinha 20.000 moradores foi para 2.000 moradores. Uau! Perdeu 90% de tudo. Então, quando eu mudei para cá, chamavam Ghost Town, era uma cidade Uhum. fantasma, porque só tinha 10% do que tinha antes. E aí comecei meu trabalho, mas nessa mesma época das pessoas mudando para longe para procurar trabalho, foi na mesma hora que o crack epidemic chegou na América. Ah, Então entendi. era a combinação de drogas, desemprego, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então virou uma comunidade violenta, e quando eu cheguei aqui foi nesse status que estava a comunidade, quando eu comecei a trabalhar aqui. E foi por isso que o seu marido, John Fetterman, foi por isso que ele, quis ser prefeito ou ele já era prefeito antes? Então, ele saiu do Harvard e foi oferecido antes do Harvard ele fez AmeriCorps, que Uhum. eu não sei como traduzir em É português. tipo um estágio, né, um estágio para pessoas que É, começam a trabalhar em uma social. agência pública, Um isso. trabalho social. Então ele fez esse trabalho, ele abriu os primeiros computer labs para jovens que tinham saído da high school, que não acabaram a escola. Então ele trabalhava Hum. com eles para encontrar trabalho, fazer a equivalência e começar a encontrar um caminho na vida. Então ele fez esse trabalho. Depois disso ele voltou e fez um master's em public policy, porque ele falou, gente, isso está tão errado, né? A gente Hum. não pode ter todos esses jovens sem se formar, sem estudo, como eles encontram um caminho fora dessa vida. E Uhum. política tem que servir uma coisa boa, né? Senão a Hum. gente está fazendo tudo errado. Então ele queria ver como ele juntava esses dois mundos, né? Como bota a política para fazer a coisa certa. Hum. Então ele saiu do Harvard, aí veio para cá abrir um GED Program, que é esse programa para se Uma formar equivalência, uma equivalência. equivalência de colegial, é. E essa área precisava muito e ninguém nunca tinha conseguido fazer um programa aqui que funcionava, né? Porque era uma área com alguns problemas. Então ele veio para cá, criou esse programa, foi super bem sucedido. Aí ele perdeu 2 alunos à violência de armas, 2 alunos Nossa. mortos. E ele disse: "Eu não posso fazer nada para parar a violência só como professor". Então ele Hum. correu para prefeito e fez 4 terms. Então 4 terms foi quase 15 anos como prefeita. Nossa. E aí, quando que foi a transição para porque, agora é como vice-governador, né? Aí ele correu para vice-governador, ele fez esse trabalho por muitos anos e a gente realizou que esse trabalho aqui, o Braddock é um microcosm do resto do país. Os Sim. problemas que existem aqui existem no país inteiro e no estado inteiro. Então ele pensou, vou pegar o que eu aprendi nesse trabalho, o que eu pude fazer nesse trabalho e aplicar para o estado todo. Aí ele correu para vice-governador, lieutenant governor, e Uhum. ganhou, e foi no dia que eu botei aquele tweet. Foi, não, foi demais. E aí seus filhos têm quais são as idades dos seus filhos? 12, 10 e 9. Desculpa, 12, 10 e 7. Nossa, eles são pertinhos, né, também. Eu também tenho um de 7. Ah, Eh, mas e aí como que foi para você essa questão de criar, né, ter seus filhos, criar filhos, mas com uma família que acaba estando, né, como prefeito, agora como vice-governador, você fica na mídia, não tem jeito, né, na política. Como que é essa sua relação de pensar em como criar seus filhos e também nessa exposição que existe, né? a vida deles nunca foi assim normal, né? A vida deles sempre foi no público. Eles só conhecem essa vida. E
assim, eu penso, putz, eles são tão interessantes, eles são super legais e fáceis e aceitam as coisas na boa, mas a vida deles é bem diferente, né? Eles têm Hum, segurança. A uhum, gente não pode dirigir, tem um motorista que tem que proteger a gente o tempo todo. E eles pensam que isso é normal, né? Mas isso não é a vida de ninguém, essa é a vida deles. Mas eles, assim, na escola, quando eles fazem arte pra mim, né? Fazem, assim, uma arte pra mim, eles fazem pra mim e pro meu segurança. Como é, uma parte da família, né? Então é bonito essa experiência que eles tiveram esses últimos 3 anos, né? Acho que vai fazer 3 anos. Mas eles são super legais e eles entendem, assim, eu sempre cresci, cuidei deles, criei eles, sabendo que eu estou preparando eles para o mundo, né? Eles não são meus. Eu estou hum, criando eles para o mundo e eles entendem que no mundo tem pessoas que tratam eu diferente do pai deles. hum, Eu sou de outro país. Sabe, eles já viram eles já foram presentes para situações assim, e eles têm umas cabeças muito boas, e eu quero criar 3 crianças que vão lutar contra o mal do mundo, né? hum. E eles são super bons. Eu faço essa piada porque com o meu de 4 anos, o Noah, eu falo: "Noah, você é meu bebê", dele: "Mamãe, não sou seu bebê". Eu falei: "Por favor, só um pouquinho". Mas agora ele tá falando que eu não posso mais ser, que eu acho interessante essa transição. Mas agora que você falou essa questão, né, de como você é vista, como você é tratada, qual que foi a sua experiência nos Estados Unidos, né, crescendo como imigrante brasileira, né, latino-americana, mulher, e qual que houveram, assim, houve momentos aí para você que você falou: "Nossa, eu tô sentindo a discriminação", ou, momentos, né, de preconceito, e como que você lidou com isso? Com certeza, mas eu quero falar que tem muito mais bom do que ruim, sem dúvida, não se compara. Mas eu tive muitas experiências negativas também. E o que é interessante, que até hoje eu fico assim, eu rio, mas não é de rir, porque é triste, mas o meu esposo é o político, né? Eleito. Eu sou uma esposa, eu não sou Uhum. política, eu não escolhi essa vida, eu não concorri para nada. Eu recebo mais carta de ódio do que o meu marido, que é eleito oficial. Sério? Sério. E Uhum. o que que elas falam nessas cartas? É de imigrante, porque eu sou tão Ah, pública com a minha história, então são contra imigrante. Eu recebi muita carta contra minhas sobrancelhas, que são tão étnicas. são maravilhosas, Aí gente, eu são falo, maravilhosas. gente, eu tinha uma, me poupe, dá um carinho. Mas então, não é a maioria, mas esse grupo tem vozes altas e dói, né? É difícil. Então, quando minhas crianças eram pequenas, que ainda não, assim, reconheciam a gente em todo lugar, todo mundo pensava que eu era babá. Na Hum. hora assumia que era babá. Ai, que crianças lindas! Você tem eles há muito tempo? Tenho, desde que nasceram, né? Desde que tá na minha barriga. E tem assim umas. E eu penso que todo mundo tem que sair de toda situação com dignidade, tá entendendo? O mesmo que está assaltando, o vítima, né? Todo mundo tem que sair com dignidade. Eu acho que é o único jeito que a gente cresce. A gente não cresce, não aprende sendo shamed, né? Você tem que crescer de uma maneira diferente. Então, algumas histórias divertidas. Eu estava na piscina com as 3 crianças, falando em português com eles, né? Aí uma mãe bonita, jovem, toda chique, falou que legal, eles estão aprendendo outra língua. Eu falei, cool, né? É tão legal, alguém reconhece. Ela disse, quando eu estava procurando uma empregada, eu não encontrava ninguém que falava outra língua. Que sorte a família tem de te ter. Então, nesse momento, normalmente eu começo a chorar, porque eu sou peixe, Hum. eu sou Pisces, e isso assim que eu me dou com tudo. Mas tem momentos que aí eu aprendi com muitos anos a fazer uma situação divertida, né? Porque eu quero que ela aprenda, eu não quero começar a chorar e eu tento pensar, talvez eu sou a primeira imigrante que alguém está conhecendo, foram criados numa situação completamente diferente da minha. Então, nesse momento, eu não falei nada. Eu falei obrigada. I hope they keep me around. Eu espero Hum. que eles me mantenham em volta. Por quê? São 3 crianças pequenininhas. Se você tem filho, você sabe que eles falam mãe, mãe, mãe,
mãe, Aham. cada 2 segundos. 2 segundos, Eu sim. falei: "Eu não tenho que eu não tenho que Me validate". explicar, justificar, é. Ela vai ficar do meu lado mais 5 minutos, vai escutar eles me chamarem de mãe 1000 vezes. E foi o que aconteceu. Aí ela chegou e pediu desculpas e disse: "Gente, eu não como eu fui assumir, eu tô, sabe, I feel so terrible, eu nunca vou fazer isso de novo com alguém". A lição, eu acho que foi bem feita, né. Então tem muitos casos assim. Hoje não acontece isso mais, porque reconhece a gente em outros lugares. Mas a outra que aconteceu aqui em casa, a gente estava tendo um evento para 2 atores que saíram com livros, então tava com caterers, com comida, né, passando comida, minha casa cheia de gente. Aí eu escondi na minha cozinha e fui beber uma taça de vinho, porque eu precisava nesse momento. Aí uma mulher que estava na casa falou: "Eu só quero que você saiba que eu vi o que você fez. E eu vou contar para o Mr. Fetterman". Aí, nesse momento, eu estava já bebendo, né? Aí eu falei, please don't, eu não quero ser despedida. Mas por quê? Nos próximos 10 minutos, eu tinha que falar obrigada a todos por terem vindo para minha casa. E foi o que aconteceu. E ela estava bem na minha frente com o vinho dela, chocada. Então a gente conversou, a gente até brindou depois, teve um abraço. Mas eu acho que assim, você aprende de um jeito diferente, né? Com carinho, com dignidade. Mas já tive muitas histórias engraçadas. Nossa, mas você é uma pessoa mais evoluída do que muitos de nós, inclusive eu. Porque uma questão que é interessante é que, assim, não tem nada demais você fazer aquele trabalho, né, não tem nada demais você ser babá, não tem nada demais você ser, garçonete, servir, nada disso. Mas essa ideia de que as pessoas chegam, né, no caso da mãe lá na piscina, já chegando, determinando qual é o laço com a Sim, criança, que um laço não poderia existir, né, se fosse uma mãe com exato. filhos. É algo, né, você parte o coração. E o outro, é essa outra mulher chegando querendo, não só, né, com essa questão sua, mas tendo uma relação de classe, né, falando assim: "Eu vi o que você fez, isso tá Vai errado, eu vou". contar com o Fetterman. E que, né, que absurdo, na sua casa. Gente, eu não sei se eu ia ter sido tão evoluída. Olha, eu aprendi. Eu chorava, no começo eu só chorava, porque a minha reação é isso, né? Assim, mas eu aprendi com o tempo. Tem uma reação que eu acho melhor do que só chorar. E você pensa na sua reação, porque eu acho que eu penso nisso direto, especialmente agora com, né, o mundo tão polarizado, acho que as pessoas estão, assim, no limite delas, várias, assim, né, essa sensação que eu tenho. E aí eu fico pensando, o que que eu faria, né, se eu tivesse indo viajar, se eu estivesse no avião, e aí tem a pessoa que não quer usar máscara. Eu vejo isso direto na TV. Todo dia tem um caos em algum avião, que Aham. alguém não quer usar máscara. E aí gente com criança pequena, e você meio que tem que traduzir para a criança aquele momento, não traduzir na língua, mas assim, traduzir o que que aquele momento social significa, né, para a sociedade, como fazer isso. Você já se viu tendo que explicar bastante para os seus filhos: "Olha, isso acontece no público, as pessoas às vezes são maldosas por essa questão". Como que você faz esse trabalho de tradução? Ai, muito, porque já teve experiências assim. Assim, a gente vai andar muito num trail bem bonito aqui perto. A gente estava andando com as crianças, era no começo da pandemia, que estava tudo fechado. Aí chegou um cara super contra. Tinha esses grupos que era contra shutting down as coisas. Não, tem que Hum, continuar tudo normal. Todo mundo tá morrendo, mas tem que continuar tudo normal. Como o João é o vice-governador e foi parte dessas decisões de fechar as coisas por um tempo, aham. eu andando com meu marido, com 3 criancinhas, o cara chega e começa a gritar na frente da gente. Open Pennsylvania, gritando, filmando as minhas crianças. Nossa. Então a gente tem essas experiências assim, e eu acho que, infelizmente, eles não ficaram chocados, Hum, porque eles conhecem, sabe? Assim, uma que foi chocante até para mim, a gente é super pro-choice, né? Acho que uhum. cada mulher decide o corpo, eu sou super pro isso, forever. A gente estava almoçando, eu com meu marido, com as 3 crianças, chegou uma velhinha toda bonita, arrumada, e falou: "Que filhos lindos que você tem". Eu falei: "Obrigada". Aí ela olhou para meus filhos e disse: "Que pena que a sua mãe e seu pai querem matar bebês". Gente, eu não saberia nem sair dessa. E aí, como você saiu No dessa? Chipotle, eu estava no Chipotle quando a gente Estava aí comendo sua comida mexicana tranquilamente.
seus tacos. Uma velhinha toda bonita e elegante. Você não tá preparado para um momento assim. Mas eu converso com meus filhos sobre tudo, sabe? Sobre o mundo. Eles têm que estar preparados para o mundo. Aí a Grace, que tem 9 anos, que fez 10 agora, mas ela é super opinionada. Ela é aquela pessoa que se você fala smile, alguém na rua fala, oh, you should smile, little girl. Ela vai te Ela falar. fala, eu faço o que eu quero, eu sorrio quando eu quero. Aí ela falou pra mim, Mom, she talking about abortion? That's a woman's right. Yes, honey, that's what she was talking about. Sabe, mas eu quero preparar eles pro mundo, que tem pessoas assim, que você tem que ser você tem que ser a pessoa, você decide só como você responde. Você não pode controlar como alguém trata você, o que alguém fala para você, mas você está em controle da sua resposta. Então, eu tento botar o poder no lado deles, para poder responder em situações difíceis do jeito certo, né? Da maneira melhor. E isso eu acho que essa é uma batalha, eu acho que esse é o meu maior aprendizado como mãe, é essa parte de tudo que a gente pode fazer é dar os melhores instrumentos para os nossos, né? Não adianta a gente querer falar, aquela pessoa tem que ser diferente, aquele amiguinho tem que ser diferente. A gente não tem esse poder, mas o que a gente pode fazer é trabalhar com eles, né? Essa questão. Eu acho também que a melhor lição é o exemplo que você mostra para eles todo dia, né? Então, como eu converso com as pessoas, como eu trato todo mundo, o trabalho que eu faço, eles vão aprender mais o que eles veem eu fazendo, né? Então, tem momentos que eu vejo eles fazendo alguma coisa, né? Que é aquele momento de mãe, que você fica tão orgulhosa. A minha mãe tem um sotaque bem bonito, né? Que eu queria ter, mas eu não tenho. Mas ela tem um sotaque bem bonito e às vezes ela não gosta dele, mas eu acho lindo. E a gente estava fora um dia e alguém disse, você fala tão bonito. E ela ficou tão assim, você viu? Ela se ergueu, né? Você se sentiu assim, valorizada. E o meu filho viu isso, essa experiência. Desse dia ele conversa com todo mundo e fala, você fala tão bonito. Aí eu começo a chorar. Ele fez isso no outro dia com uma mulher africana, com um sotaque bonito. Ele disse, you speak so nice. Ela ficou toda assim, oh my God. Porque é verdade, mas é emocionante mesmo. Emocionante porque a gente também, eu sempre falo, né? Eu acho que especialmente com sotaque, existe uma patrulha, né, muito grande que normalmente é negativa. É raro ser positivo. Então, escutar você e seu filho, né, elevando a linguagem de outras pessoas é realmente emocionante. Assim, o meu pequeno de 7 anos sempre pergunta, mãe, por que tem guerra no mundo? Aí eu falei, porque pessoas não querem respeitar ideias diferentes e não querem conversar um com o outro, né? Por isso você tem que conhecer alguém, você tem que celebrar a religião de alguém, a comida de alguém, a cultura, a língua. Se a gente vai pela vida celebrando as diferenças que a gente a gente não está contra um outro, a gente está conhecendo o outro. Né? Então, eu adoro que ele perguntou isso com 7 anos. Por que existe guerra? Eu não quero que exista guerra. Eu também não. Mas são adultos que não querem conversar e se entender, né? Com certeza. Eu imagino que para vocês essas conversas devem ser até mais diárias do que talvez para outras famílias, porque, né, pelo trabalho que vocês fazem. Mesmo ontem eu estava pensando, né, o Dia dos Veteranos aqui, celebração dos veteranos. Então, como a gente explica o que é um veterano? Tem que explicar o que é uma guerra. Como que explica o que é uma guerra? Não dá para só explicar aquele pedacinho, tem que ficar indo para trás. Mas e você sentiu isso que você falou, né, da sua mãe, que ela tem essa relação com o sotaque dela? Você teve alguma relação com o seu sotaque ou em inglês ou em português? Porque todos nós temos, né? Mas você já se sentiu assim, ou patrulhada, ou alguém já fez comentários para você que te machucou, que você gostou em termos de fala, ou em inglês ou em português? Não que eu lembre, mas para mim o que foi difícil é que eu quero ter filhos bilíngues, né? E é muito difícil. Então, aí minha mãe, você nunca tá fazendo o suficiente, você não fala o suficiente com eles, mas eu quero, mas eles respondem em inglês. Então agora eles estão fazendo aula toda semana, estão gostando, com uma profissional, uma professora brasileira mesmo, porque eu não sou isso. E eles estão super orgulhosos, que estão agora falando melhor, né? E eu aceitei que é difícil. Morar nos Estados Unidos, ter um marido americano e criar filhos perfeitos bilíngues é quase impossível. Então, eu botei nas mãos de uma profissional. Com certeza, eu também. Os meus também fazem com professora, porque eu acho que
a gente como mãe a gente também não quer que a língua vire uma batalha, né. Eu acho que a língua tem que continuar uma língua de afeto, de amor e não: "Ai, lá vem minha mãe me forçar", né. Isso é sempre difícil, esse equilíbrio. Aham. E você vai ao Brasil, como que é a sua relação com o Brasil? Já fui várias vezes, não tenho ido desde a pandemia, e a minha família vinha muito também, então eu nunca estava muito longe deles. Mas a pandemia foi muito difícil para minha família, como tantas, eu perdi meu tio, perdi muita gente. Meu tio era a pessoa mais próxima para mim, Lá no perdi Brasil, no ele Brasil, estava lá no no Brasil. Rio. Uhum. Então, tá tudo diferente desde isso, sabe? Assim, eu não consigo imaginar quando eu vou voltar, porque Hum. foi aquela coisa que você não pode se despedir de ninguém. Então, eu não aceitei ainda, né? Então, se eu acho que se eu for pro Brasil, eu vou ter que aceitar. Eu não tô pronta para aceitar. Então, eu não sei quando eu vou voltar. Mas no Brasil, meu pai ainda mora lá. Eu tenho outro tio, tias, primos. Eles estão todos lá. Mas eles vêm para cá muito. Então, isso ajuda na E saudade. e seus filhos já foram ao Brasil? Ainda não, ainda não. Eu tenho muito. Aí eu tenho um coração muito pesado. Meu pai é político lá e Hum, meu marido é político aqui. Eu acho que é uma situação muito sensível para eles. Eu acho que eles seriam um target, né? entendi. Então, e no Rio, eu não sei. Eu quero muito levar eles, mostrar onde eu cresci, onde eu estudei, mas eu não tô pronta ainda. Eu tenho ainda muito receio. São várias coisas, né, então tem essa questão, porque essa questão da perda, essa perda internacional que vários imigrantes sentem, né, que nunca pôde ir para casa, nunca pôde meio que fechar aquele ciclo, enterrar uma pessoa, né, se despedir, ou tudo aquilo, uma vez que você vai para lá, tudo isso abre de novo, né. Exato. É, e então Então eu não tô I'm not ready to face it. Eu não eu não tô pronta ainda. e aí uma coisa que eu queria muito te perguntar, porque eu sei que daqui a pouco o nosso tempo acaba, mas eu queria muito saber como foi, gente, eu vou explicar, sempre quando eu introduzo o convidado, então antes não se preocupa que eu vou fazer essa introdução, tá, para explicar tudo. Mas o seu marido, né, o John Fetterman, ele foi meio que um rosto que a nação passou a confiar muito, já confiava antes, mas eu acho que virou uma coisa nacional, porque ele estava nos né, ele ia pra CNN, MSNBC, o que tivesse, ligava a TV, eu sentia que eu via o rosto dele durante as eleições, em novembro, que teve toda a questão, né, do vai e vem do Partido Republicano lá com o Trump, falando que as eleições tinham sido roubadas, a gente sabe que não foram, e ele teve que meio que segurar, né, Pensilvânia, que é um estado de batalha, de luta, onde os votos mudam, onde tem tudo aquilo. Vocês imaginavam que ele ia virar tanto assim o rosto desse momento? Porque para mim, pelo menos a minha experiência foi muito essa. Não, mas o que é engraçado e triste é que simplesmente ele sentou na frente do meu laptop e contou a verdade. Só isso. Era o que o mundo precisava, né? A gente precisava de escutar a verdade. E era as crianças em casa, porque era pandemia, todo correndo, cachorro latindo. Era assim, behind the scenes desses vídeos era hilário, era uma coisa doida. Mas eu acho que a gente era um país, depois de 4 anos de tortura, a gente estava carente para a verdade. E foi uma coisa tão simples que ele fez, mas também tão importante para o país. E ele manteve, o que eu achei impressionante é manter a calma, sabe? Porque eu acho que muita gente estava se desesperando, e como você falou, eu acho que manter essa calma, e você acha que pelo fato da sua posição, né, você como imigrante, como ativista, né, dessas questões com imigrante e tudo isso, isso gerou mais, com certeza, apoio, mas também tiveram mais essas cartas para você, com raiva? Durante a época do Trump, com certeza foi. Não teve. Sossego. Não teve sossego, com certeza. E, de novo, eu quero ser clara que o bom é muito maior do que o ruim, mas o ruim está sempre ali também. E isso é difícil, E né? como que é no seu trabalho agora? Como que você faz para o seu equilíbrio em termos de, tipo, você tá com seus filhos, você tem que fazer coisas, eu imagino, junto com o seu marido, né, com o John, mas como que você também cava os seus momentos para fazer o trabalho que você se dedica com questões de comida e de imigrantes? Como que você faz isso?
O meu schedule é um pouco doido, porque é o meu trabalho, aí tem o meu trabalho como segunda dama, aí agora tem a campanha. Então eu durmo na minha casa algumas noites da semana, o resto da semana eu tô em outras partes do estado. E graças a Deus minha mãe mora perto, então ela ajuda muito com as crianças se eu tô viajando. E eu tento fazer tudo com as crianças. Eu sou aquela pessoa que quer fazer tudo, né? Então, é encontrando o equilíbrio e sabendo que não vou ser perfeita e não tentando ser, porque isso não é realidade. Mas quando eu fico assim, ai, eu tô longe tanto essa semana, eu tô com saudade deles, eu sei que o amor é sempre consistent, né? Se eles têm uma coisa na vida deles, consistente é que eles são amados e sabem disso. Onde eu durmo cada dia, onde eu estou cada dia, isso muda muito. Mas eles sabem que são amados, então... Oh, amei essa, amei. Agora eu também vou querer chorar. E aí, quando você vai para esses lugares diferentes, né, em campanha, como que normalmente é a agenda? Você tem que encontrar com grupos, ou você tem que conhecer muita gente? Como que funciona? Então, cada dia é super diferente, mas tem muitos eventos, tem eventos de campanha, tem eventos como segunda dama. Como segunda dama, eu fui a embaixadora do census. Então, eu viajei o estado inteiro para pessoas completar o census. E falando da importância disso, de contar todo mundo. Então, tem várias iniciativas. Eu fiz uma iniciativa onde eu visitei toda a prisão do estado. Todas as prisões de mulheres e de homens, conversei com famílias, eu queria entender como estavam as coisas funcionando lá dentro, como estavam as pessoas sendo tratadas. Então, sempre tem alguns projetos diferentes que eu estou, mas a loja, o Free Store, são 3 dias para semana, então eu tento estar aqui esses 3 dias e estou viajando os outros dias, e é um pouco pirado aqui em casa sempre. E às vezes as crianças podem ir com vocês? Ou como funciona? Quando é final de semana, podem, mas assim, a semana passada eu estava viajando muito, então essa semana eu tirei eles da escola por 2 dias e falei, olha, perfect attendance não é realístico no mundo, eu não quero que Não eles é. trabalhem um dia e pensem, eu nunca posso faltar um dia de trabalho. Então a gente matou a aula, a gente foi para um hotel de criança super divertido, desliguei meu telefone por um dia e acabou, foi muito bom. Então eu não quero criar crianças que acham que a vida deles vai ser trabalhar, comer e dormir. Eu quero que eles tenham joy, que eles curtem a vida, que se divertem, que fazem coisas boas. Então eu deixo eles matar a aula quando pode. Ai, por que eu quero Gisele para mãe de todos, hein, gente? Nossa, que fantástico. E porque é tão importante, né, isso, essa questão de e como que é, você sente que, por exemplo, eles indo na escola ou fazendo coisas, você sente que você pode, né, porque eu sou a rainha aqui do meu distrito onde eu moro, eu tô sempre na escola pública reclamando de coisa, pedindo, falando, fazendo, né, esse ativismo local. Mas você sente que pela sua posição é mais difícil, mais fácil, mais complicado, fazer esse ativismo onde seus filhos estão, por exemplo, na escola? Não sei, eu acho assim, para mim foi interessante, assim, um dia eu era Gisele Fetterman, no outro dia todo mundo me chamava de ma'am, sabe? Para mim é como um dia minha mãe era nutricionista correndo hospitais, no outro dia ela era faxineira de alguém, sabe? E essa ideia que alguém decide o seu valor por causa do seu título, por causa do seu status, e para mim isso me perturba muito, né? Então eu luto muito contra isso. Eu quero mostrar que tem valor em todos, em todas as coisas, em todos os lugares. Então eu não sei se ajuda ou não ajuda, né? Mas eu sempre fui assim. Eu sempre, se eu vi uma injustiça, eu tentei consertá-la, né? Ou lutar contra ela. Mas eu acho que agora as pessoas me escutam um pouquinho mais, né? Só por causa do meu título. Onde antes talvez eu era mais ignorada. Mas eu acho que eu sempre falei muito. Você falaria, né, você falaria lá para a Gisele de 7 anos, chegando nos Estados Unidos, você imaginaria que esse seria, assim, o seu futuro? Você tinha alguma ideia? Porque você falou, né, você sempre teve essa questão com justiça social, com querer corrigir os errados, né, enfim, focar nisso. Então, você já pensava nisso, que uma hora você poderia ser política, ou não? Nunca. Não, eu falo que política é muito mean, e eu não sou assim, eu choraria muito. Mas não, e sabe o que é interessante? Assim, eu só reconheci como adulta, mas como criança,
até na high school, no college, quando perguntava onde você se vê em 5 anos, Hum, eu nunca consegui responder essa pergunta, hum, né? Eu acho que tentando me entender melhor e aprendendo mais sobre a vida e tudo, PTSD, trauma, todas essas coisas matam a sua visão long term, porque você está hum, sobrevivendo, né? Eu acho que por tanto tempo a gente estava sobrevivendo, que eu nunca sonhei longe. Eu posso falar para meus filhos, tem que sonhar grande. Mas se você me perguntou onde eu estou em 5 anos, eu não consigo nem imaginar a semana que vem. Eu ainda acho que estou sempre bem presente, mas eu acho que isso não é uma coisa ruim, né? hum. Esse minuto na minha vida, você, Gabi, é a pessoa mais importante da minha vida, né? A minha atenção é toda sua, e então eu acredito em ser bem presente. Eu acho também porque a vida muda tão rápido, né? Você perde uma pessoa, você viu agora a grande cantora, um Uhum. dia para o outro a vida se foi. Então, eu acho muito importante o foco ser no momento. E você estar 100% presente na corrente situação. Então, não, eu nunca sonhei nada disso. Eu adorei, acho que o que você falou agora me ajudou a explicar vários sentimentos que eu tenho, que às vezes eu acho diferente do meu marido, que é americano também. E, e eu acho que eu tenho uma sensação, não que ele não seja, ele é muito grato por tudo na vida dele, mas eu tenho uma sensação de gratidão muito grande que eu acho que tem a ver com ser imigrante. É, Né, claro, a minha trajetória é totalmente diferente da sua, né, eu acho que o que você falou, os traumas são muito diferentes, mas eu acho que existe uma questão da gratidão, eu tô viva, eu tenho comida, eu tenho trabalho, eu tenho teto, né, eu tenho umas coisas assim que eu acho que às vezes para outras pessoas é o normal. eu acho que imigrante com certeza tem um nível de empatia diferente, né? Assim, você pensa, eu conto para as crianças, imagina, a gente fala muito de refugiados. Eu falei, imagina você tem que sair da sua casa, tudo que você conhece de um dia para o outro, deixar tudo para trás. Como você se sentiria nessa situação? Ai, que triste, seria horrível, né? E eu acho que a gente já tem isso dentro da gente, a gente entende essa situação. Então, é uma empatia que a gente tem que é certamente diferente do que alguém que não teve esses desconfortos, essas grandes mudanças na vida, um, esses unknowns, né? Que eu acho que a nossa vida tem como imigrante. E a sua mãe agora você e ela, qual que ela o que que ela faz hoje em dia? Ela pôde se aposentar? Como o que que aconteceu? Sim, ela se aposentou, ela é vovó, ajuda eu muito com as crianças, mas também me ajuda muito no Free Store. Ela Ah. pega doações sempre pra gente, tá sempre dirigindo o caminhão da loja, pegando coisas. Então ela me ajuda demais hoje em dia. A gente passa muito tempo juntas, sou muito grata por isso, né? E ela tá aqui pertinho com os netos. Delícia, que inveja. Como que funciona a Free Store, Gisele? Só para as pessoas, especialmente o pessoal que mora nos Estados Unidos e se quiser fazer doação, funciona assim? Sure, sim. Então, a Free Store foi a primeira loja grátis nos Estados Unidos inteiro. E essa ideia, assim, eu penso, tem tanta inequalidade no mundo, né? Mas eu queria criar um espaço onde isso não existe. Na minha loja, não existe. A gente é tudo mesmo. Nada custa nada, tudo é grátis. Se você precisa, você pode levar. Então, temos fraldas, fórmula para bebês, roupas, comida, sapatos, brinquedos, um pouco de tudo. E essa ideia que algumas pessoas têm tanto, algumas pessoas têm tão pouco, eu queria trazer esses mundos juntos. Eu queria mostrar que a gente não é tão diferente, a gente pode ser amigos, a gente pode ser parte da vida dos outros e também lutar contra o excesso que esse país tem. Hum, Eu fiquei chocada mudando aqui, vendo como a gente tacava tudo fora, como era tudo tão disponível. Isso não acontece no Brasil. Né? Dia de lixo, botavam móveis no lixo fora perfeitos. A minha casa foi cheia de móveis do lixo. Então, eu queria que a pessoa começasse a pensar no valor das coisas e que a gente não quer tudo isso sentado no lixo no nosso país, é o único país que a gente tem. Então, assim que acontece, as pessoas podem doar, mas também lojas doam coisas extras. hum. Porque eu aprendi que lojas, o lixo que eles criam é uma coisa criminal. Toda Sério? Não sabia. Oh, meu Deus, roupa de last season, de qualquer marca, tudo vai pro landfill. Tudo. Landfill. Direto pro lixo. Então agora não vai mais. Vem pra gente e a gente dá de graça para famílias necessitadas. E as pessoas chegam na loja e elas pegam o que elas precisarem. Eu Gente, que trabalho com incrível. muitas famílias chegando aqui, refugiados, muitos imigrantes vêm. Teve 2 brasileiros que vieram na loja ontem, que acabaram de mudar para cá.
Também tem a mãe solteira que tá difícil, tem vós criando filhos porque os filhos deles ou morreram, ou meteram com drogas, ou o que seja. Então, as famílias são todas diferentes, mas eles vêm com o maior carinho, toda a dignidade do mundo, vêm, se querem, tem a bolsinha, faz as compras, vão embora. Gente, que fantástico. Eu vou deixar as informações, então, vocês têm o website, tudo isso, para a gente deixar para as pessoas saberem. Que fantástico. E me fala o nome das suas outras organizações, que você também é parte, para a gente deixar aqui. Então, a primeira é freestore15104.org. Tá. Depois disso, eu criei com uma amiga foreign2foodrescue.org. Essa resgata comida antes de ser estragada. Nossa. E distribui. A gente resgatou mais de 21 milhões de libras de comida nesse processo. Nossa. E a última é forgoodpgh.org, forgoodpgh.org. O nosso foco é em mulheres, a gente trabalha com entrepreneurs, mas fazemos muitos projetos diferentes também. São todos projetos para fazer o mundo menor. Então, a gente fez trabalhos com muçulmanas, com hijabs, e muitos, no site você vai ver tudo. Que fantástico. Bom, que honra poder falar com você, ma'am. Acho muito chique. Mas que honra poder conversar com você e que orgulho, assim, como brasileira, mulher, imigrante, que trabalho fantástico que você está fazendo. E obrigada por ser essa luz no momento que, né, tá tão complicado para tanta gente. Eu acho que a minha sensação sempre desde o começo foi sentir essa autenticidade, assim, de que você é quem você é e sempre foi. E eu acho essa trajetória muito, muito legal para todo mundo escutar. Fico tão grata. Obrigada, foi um prazer. Que bom, então. E a gente continua em contato. E se você acabar vindo para Massachusetts, eu estou aqui, hein? Com certeza. Adorei. Obrigada, Gisele. Um beijo. Tchau. Se vocês não se emocionaram, choraram junto, vibraram com esse papo, gente, eu não sei o que dizer. Eu me senti assim, me senti inspirada, revigorada e orgulhosa de poder saber da história da Gisele, da família dela, dessa maneira. E o coração dela é coração de ouro. Assim, para mim é uma grande inspiração. Eu quero evoluir e ficar igualzinha a ela. Então, super obrigada, gente, por escutarem. Obrigada pela audiência, por estarem aqui. Semana que vem a gente se vê, tá bom? Beijo, tchau! Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.